Quando as portas de uma prisão se fecham, o que acontece lá dentro? É só o fim da liberdade? Ou pode ser o começo de uma transformação? Hoje a gente vai mergulhar no paradoxo da educação prisional, um sistema que vive nesse impasse, sabe? Entre a punição e a promessa de um recomeço. Para a gente entender a urgência disso, primeiro a gente precisa olhar para o que muita gente chama de porta giratória das prisões. E para isso o caso do Brasil bem, ele é um exemplo gritante e bem preocupante. Então, para começar, o Brasil está numa posição bem alarmante no cenário mundial. É uma das 3 maiores populações carcerárias do planeta. Isso significa que o sistema todo opera numa pressão, assim, absurda, o que acaba mostrando umas rachaduras bem profundas na estrutura. 711.463. Esse não é só um número, né? Para você ter uma ideia, é como se a cidade inteira de João Pessoa estivesse atrás das grades. Cada uma dessas pessoas está dentro de um sistema que vai, de um jeito ou de outro, definir o futuro delas. A dimensão do desafio é simplesmente gigante. E a coisa fica ainda mais nítida quando a gente olha para a proporção. A taxa de encarceramento aqui não é só alta, é mais que o dobro da média mundial. Isso não é só um sinal de um sistema sobrecarregado, é um sinal de um sistema que vive em crise. Mas espera aí, a prisão sempre foi pensada para ser só um depósito de gente? A história mostra uma jornada bem interessante, uma evolução da própria ideia do que é prender alguém. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender esse ideal da reabilitação. O que a gente vê aqui é uma mudança de chave na filosofia. Das celas de espera lá da antiguidade, passando por um modelo de penitência religiosa, a gente chega na ideia moderna de que a prisão devia ser um lugar de correção, de reabilitação. A prisão, então, deixou de ser vista só como um ponto final e passou a ser encarada como um meio para transformar. Pensadores como Michel Foucault chegaram a argumentar que a prisão moderna nasceu com uma promessa, a de ser uma espécie de laboratório para consertar pessoas. A ideia não era só trancar e jogar a chave fora, mas observar, entender e, no fim, transformar essas pessoas em cidadãos produtivos. Bom, se o objetivo é transformar e não só punir, aí a educação aparece como a ferramenta mais poderosa de todas. E aqui a gente não está falando de um favor ou de um privilégio, mas sim de um direito fundamental. E a lei brasileira é bem clara sobre isso. A lei de execução penal não deixa nenhuma dúvida. Assistência educacional é um dever do Estado. Educação dentro da prisão não é uma opção, é uma obrigação que está na lei. Só que é aqui que a gente encontra o grande paradoxo da história toda. Apesar da lei ser clara, a realidade é bem diferente. Menos de 13% dos detentos no Brasil têm acesso a algum tipo de atividade educacional. É um abismo, né, entre o que a lei promete e o que o sistema realmente entrega. E quando a gente olha o perfil de quem está preso, o ciclo fica dolorosamente claro. A imensa maioria já entra no sistema com uma baita bagagem de exclusão educacional. São pessoas que o sistema de ensino já tinha falhado em alcançar muito antes do sistema de justiça. A prisão, então, acaba só continuando essa mesma exclusão que, de certa forma, ajudou a criá-la. Isso tudo levanta uma questão essencial. O que será que acontece quando esse ciclo de abandono educacional finalmente é quebrado, mas lá dentro dos muros da prisão? A grande questão é, isso funciona mesmo? Investir em educação para quem está preso é só uma ideia bonita no papel ou tem um impacto real, mensurável, na segurança de todo mundo? Vamos dar uma olhada nos dados para ver o que eles dizem sobre a reincidência, sobre aquela famosa porta giratória do crime. E a resposta que os dados dão é impressionante. Aqui a gente vê 2 caminhos. O primeiro é um ciclo vicioso de reincidência. O segundo é um caminho de oportunidade que passa pela educação. Os números do Brasil mostram que programas de ressocialização, que têm a educação como pilar, podem cortar a taxa de reincidência em mais da metade. É a diferença brutal entre uma pessoa que volta para o crime e uma que consegue um novo começo. Mas seria um erro achar que esse desafio é uma exclusividade do Brasil. O que a gente vê por aqui é, na verdade, um reflexo de uma briga global. No mundo todo, os países estão debatendo a mesma coisa. Afinal, qual é o verdadeiro propósito de uma prisão? Seja na América Latina, onde as prisões muitas vezes são controladas pelo crime organizado, nos Estados Unidos, com suas taxas de encarceramento recordes, ou até na Europa, onde as leis de reabilitação muitas vezes ficam só no papel, o padrão se repete. São sistemas sobrecarregados, em que o ideal de reabilitação acaba sendo sufocado pela dura realidade da punição e da contenção. E quando se falha em oferecer caminhos construtivos como a educação,
a prisão se transforma no exato oposto do que deveria ser. Em vez de um centro de reabilitação, ela vira o que muitos chamam, infelizmente, de universidade do crime. Um lugar onde as pessoas não aprendem a ser cidadãs, mas sim a serem criminosas melhores. E isso tudo nos leva a uma escolha fundamental. Como sociedade, o que a gente realmente quer do nosso sistema de justiça? A gente busca só punição ou estamos dispostos a investir em progresso? O grande educador Paulo Freire deu uma pista. Ele falava que a educação de verdade é aquela que permite que uma pessoa se torne sujeito da própria história. Ou seja, é dar a alguém as ferramentas para tomar as rédeas da própria vida. Para uma pessoa presa, essa ideia não é só filosófica, é revolucionária. No fim, tudo se resume a essas duas visões, né? De um lado, a prisão como um depósito para punir, um lugar de isolamento focado no passado. Do outro, a prisão como um motor de progresso, um lugar de reabilitação focado no futuro, que usa a educação para tentar devolver cidadãos melhores para a sociedade. A pergunta que fica, então, é essa. O que a gente quer que as nossas prisões sejam? As evidências mostram que a escolha não é entre ser bonzinho ou durão com o crime. A escolha, na verdade, entre o que é prático e o que é ineficiente. Entre investir numa chance real de quebrar o ciclo do crime ou continuar pagando o preço altíssimo de uma porta que simplesmente não para de girar.